CoachCast no ar, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio, e dessa vez a convidada chegou há pouco do exterior, de uma viagem de 11 meses, e ela já esteve aqui em dezembro passado. Mas antes de eu apresentar a nossa convidada especial, eu quero agradecer aqui o apoio da camisaria Fascínios, que está com a gente aí desde abril do ano passado, com essas camisas bem legais. E essa aqui é uma camisa manga curta de jeans, e a Fascínios está há 35 anos no mercado, fazendo essas camisas muito legais. E se você quiser uma camisa dessas da Fascínios, com desconto de 15%, use CoachCast como cupom, e vá lá no site camisariafascínios.com.br e pegue já a sua e depois conta pra gente como foi. Então vamos lá, recebo Marcela Romani pela segunda vez aqui no CoachCast, que agora ela vai contar a história desse regresso à sua pátria. Tudo bem, Marcela? Tudo bom, agora no Brasil, né? É Não estou isso mais aí, do outro lado do mundo. verdade. Que legal. Ela estava. Eu nem lembro onde é que você estava quando a gente gravou em dezembro. Quando a gente gravou em dezembro, eu estava na Tailândia, no meio das Tailândia. festas, lá me preparando para o Natal, para o Ano Novo. Tava no inverno de lá, mas em pleno verão, né? Tava nas praias, tava numa ilha. Olha só que delícia. E aí, você estava viajando há 3 meses só, certo? Certo, eu estava lá 3 meses, não tinha data para voltar, não tinha nem planos ainda, só sabia que eu ia para a Índia. E aí, depois da Índia, Jesus, muita coisa aconteceu, gente, muita coisa. Inclusive, planejar a volta também foi parte dessa viagem. E agora estou aqui de volta para o Brasil. Que legal, que legal. Então, vai lá, o palco é todo seu para você contar essa tua experiência. Aí eu vou fazendo algumas intervenções no meio aqui, com algumas perguntinhas cabulosas para você. Maravilha, vamos lá. Acho que, bom, quem escutou o episódio passado, né, eu contei que eu vim de uma trajetória do mundo corporativo e chegou um momento que eu falei, poxa, a minha vida precisa de mais movimento. E não era outro emprego, não era outra coisa que eu queria fazer, e eu decidi realmente ir para o outro lado do mundo para refletir, para pensar, para viver uma vida completamente diferente da que eu estava acostumada aqui em São Paulo. E aí fui, eu, minha malinha, vivi numa mala, e eu sempre conto essa história, porque eu vivi numa mala de mão de 15 quilos e uma mochila de 10. Ela foi oscilando durante a viagem, né? Às vezes um pouquinho mais de peso, outro um pouquinho menos. Eu ia deixando minhas coisas no meio do caminho, ia trocando de roupa com as minhas amigas, comprava coisas novas, mas sempre tinha aquele limite, o que me fez viajar com muito mais consciência e desapegada assim de coisas que realmente eu não precisava levar naquele momento. E aí fui para o outro lado do mundo com um plano de 3 meses. Eu sabia que eu ia fazer o Sudeste Asiático, que eu queria conhecer alguns lugares, mas depois desses 3 meses eu já não sabia mais por onde eu ia, nem que dia eu voltava. E eu chamo de um grande experimento de vida, de primeiro me permitir a viver no presente e seguir esse flow que o mundo me deu. E também aprendi que a gente não tem controle de nada. Já sabia, né? Só comprovei isso durante a minha viagem. E aí, esses primeiros 3 meses, eu fiquei aí no Sudeste Asiático, já contei. Quem quiser saber essa parte da história, vai lá no episódio, que tem muita coisa que a gente conversou. E depois desses 3 meses, eu me aventurei por países mais exóticos. Eu fui para a Índia, fui para o Nepal, eu fui para o Sri Lanka, visitei até o Butão. O Butão, gente, para quem não conhece, é o menor país do mundo, é um dos menores países do mundo, e você só entra lá com agência de viagem. Então, é um país muito caro, realmente assim, eu tive que fazer escolhas nessa hora, porque eu tive que gastar um pouco mais do meu orçamento, mas economizei em outras coisas. E passei 4 dias lá. E, gente, eu preciso fazer um parênteses especial para o Butão. Butão é um país que vocês não têm ideia de como ele é diferente do mundo inteiro. Eu que sou de São Paulo, que sou acostumada nessa correria, nessa loucura, o Butão é assim, é um silêncio, é uma paz, não tem turista na rua, porque é muito difícil de chegar. E o próprio turismo lá, eu ficava um pouco nervosa, porque eu tinha muito tempo livre. E o guia me falava: não, aqui é o slow travel, você não vai viajar com pressa. Então foram 4 dias assim de paz, logo após a Índia, que era caótico. Então, eu conheci muitos países diferentes. Depois, muito resumidamente, eu passei 40 dias na China com uma amiga, e eu digo que foi o meu destino mais surpreendente
tinha bastante preconceito com os chineses, e achei que eu não ia durar uma semana lá. Fiquei 40 dias, fui embora chorando, chorando, de tão legal Uau! que foi incrível, Marcela, assim. se você me permitir, eu vou voltar ao Claro, Butão, porque esse ano aquele ex-ministro do Butão que criou o termo felicidade interna bruta, ele esteve no Brasil, num evento aqui de um amigo meu, inclusive o Fernando Brancaccio, já esteve aqui pelo CoachCast, lá nos primórdios, eu acho que foi 2021 que ele esteve, 2020, 2021, e eu fui nesse evento dele, desse ex-ministro de lá. É sensacional, é justamente isso, né? Você tem que pagar uma taxa diária para ficar lá, né? Tem uma série de coisas, né? não, assim, você aplica para o visto junto com a agência, você paga uma taxa diária, você tem que estar o tempo inteiro com o guia, e foi muito interessante, acabei fazendo sozinha, busquei pessoas que queriam fazer, mas os mochileiros, ninguém estava disposto a pagar o preço que era para entrar no Butão, a passagem é muito cara, você só tem 2 companhias aéreas que chegam lá, e para você ir de carro é muito difícil, não existe esse serviço, mas foi muito interessante, porque eu fiquei 4 dias com esse guia, 24 horas com ele, ficando em lugares muito simples, né? Porque mesmo que o turismo lá seja muito caro, eles ainda valorizam a simplicidade. E eu aprendi demais, inclusive essa questão da felicidade, porque eu perguntei para ele, mas aqui todo mundo é feliz? E eu acho que todo mundo quer saber isso, né? E ele falou: aqui a felicidade não é você estar sorrindo, ou eu te pergunto se você está feliz, aqui a felicidade é coletiva. Se o governo faz a sua parte, se você se sente seguro, se você tem acesso às coisas, esse é o índice da felicidade. Então, foi uma coisa muito interessante, né, de entender que um lugar completamente diferente do que eu estava acostumada, que vive num ritmo próprio, conseguia chegar a conceitos tão evoluídos de vida e realmente, assim, eles conseguem manter a cultura lá. Então, é normal você ver pessoas vestidas como os butanenses se vestem. Você vai nas casas e não é uma coisa para turista, é uma coisa realmente que eles vivem aquela realidade. E eu, pelo menos, tinha conhecido 2 pessoas que tinham ido para o Butão. Então, viver essa experiência, né, e compartilhar isso com muita gente foi incrível. Assim, eu brinco que eu voltei transformada, e eu fui direto para o Nepal, que também é outro lugar incrível, e eu fiquei assim, em transe por alguns dias, entendendo toda aquela experiência que eu tinha vivido, Que e ainda bacana. tive um presente mais que especial, que na minha volta do voo, né, o voo de volta, eu vi o Everest. Então, você passa pelo avião, né, e você senta do lado direito, se eu não me engano, e aí é muito difícil ver o Everest, e estava super claro e eu consegui ver, foi emocionante, assim, é um voo que é emocionante. Olha que bacana, não sensacional. Depois eu até vou falar para o Fernando não perder esse episódio também com esse teu relato, porque ele também esteve no Butão, acho que foi o ano passado. Não é não, quem vai para o Butão, assim, é um lugar difícil de chegar, você Uhum. realmente tem que estar disposto a investir um dinheiro para esse turismo, mas realmente, assim, é um destino que é único. Eu falo que, sabe aqueles destinos únicos que você não vai encontrar em nenhum Uhum. lugar? Eu não consigo Sim. nem comparar. Eu tinha muita amiga que falava assim, mas parece com o quê? Ou não parece com nada, né? Não é um lugar paradisíaco, as paisagens são muito normais, no sentido de são montanhas, é bonito, uma paisagem maravilhosa, mas eu não consigo nem comparar com outro lugar, porque a energia, o ritmo de vida, o que eu vivi lá foi muito único, foi o Butão. Eu não consigo nem falar, é muito parecido, não é, né? Mas uma coisa que eu falo que, para quem tem curiosidade, tem que estar disposto a sair do ritmo do turismo, a conhecer uma cultura muito diferente e também a estar aberto para a simplicidade, que é o país, porque é muito simples. Muito legal, que bacana. Nesses 11 meses seus aí, quantos países você visitou? Eu visitei 30 países, alguns repetidos. Então, na minha vida, eu já conheço 69 países, né? Não cheguei nos 70, mas deu 69 países, viajando aí pela minha vida inteira. Mas dessa vez eu consegui visitar 30 países em 11 meses. Claro que alguns foram mais rápidos, outros foram mais devagar.
eu fiz meu próprio ritmo. Legal, que bacana. E você ia relatando tudo isso num blog, né? Sim, eu tenho uma página de viagens, e aí eu relatava tudo isso, tanto na minha página de viagens, quanto nas minhas redes sociais particulares, e era muito divertido, assim, eu consegui levar uma energia para as pessoas de quem estava vivendo realmente. Então, eu nunca quis fazer turismo nesses lugares, claro que passava por alguns tipos de turismo, mas eu sempre tentava trazer o que eu estava aprendendo, o que eu estava vivendo naquele lugar, qual que era realmente a essência do lugar, o que ele me deixava. E, inclusive, eu comecei a escrever isso, né, num diário de bordo, e isso vai virar um livro. Eu não tenho data ainda, mas eu vou publicar em algum momento, menos sobre histórias que eu vivi lá, né? Não vou contar, eu acordava, eu fazia isso, eu fazia aquilo, isso eu fiz durante a viagem, mas muito mais o que essa viagem me trouxe de residual, né? O que eu aprendi, o que eu tive que passar por cima de crenças, de questionamentos que eu tinha, o que eu realmente tive como resposta e quais foram as perguntas que voltaram comigo. Nossa, que bárbaro isso. Então quer dizer que teremos um terceiro episódio aqui, hein? Quando esse livro sair, você, por favor, volte. Vamos divulgar o livro Com aqui também. certeza. Que legal. Em breve. Eu estou Ai, que terminando coisa. agora, fazendo os ajustes finais. Ah, não, que bacana. E outra coisa, algum desses países, desses 30 que você visitou agora, nesse período, você moraria nele? Essa pergunta é muito difícil, assim. Eu brinco que eu não moraria em nenhum, mas eu moraria em todos. Não, brincadeira, não em todos. Mas tem alguns países que eu acho que dá para viver, né? Mas eu sempre digo, para você morar fora do Brasil, a gente estava tendo essa conversa antes de entrar aqui no Isso. podcast, você tem que entender que você vai viver a vida de alguém que mora lá, né? Então, a experiência que eu vivi é diferente de uma experiência de férias, que eu vivia quando eu tirava férias, e é diferente de uma experiência de quem mora no lugar, que tem que trabalhar, que tem suas responsabilidades, e que no final do dia é um estrangeiro. Então, teve muitos lugares que eu fiquei apaixonada, mas que para viver eu teria que me sujeitar a diversas coisas. Então, no Sudeste Asiático, os países são muito pobres. Então, você viver lá significa que qualquer trabalho que você tiver, você vai ganhar o suficiente para viver lá. Então, é uma vida com qualidade de vida, com natureza, mas você não vai ter metade dos acessos que você poderia ter na Europa ou em algum lugar da América. A China, por exemplo, que foi um dos lugares que eu mais fiquei surpreendida, eu brinco que eu amei a China, mas eu não moraria lá, porque tem toda a cultura chinesa, que é muito fechada, né? Hong Kong foi um lugar que me trouxe muito o ritmo de São Paulo. Eu lembrei o que era uma cidade grande, porém muito organizada. Mas Hong Kong, você só consegue viver se você tiver um bom emprego, ganhando muito bem. As coisas são muito caras. Então, quando me faz essa pergunta, você viveria em algum dos lugares que você passou? Eu viveria. Depende da proposta, depende do trabalho, depende de como eu vou me sustentar e me organizar lá. E tem um outro ponto que ninguém fala, que é na dor de barriga, né? É muito bonito morar fora. Esses 11 meses, graças a Deus, eu não tive nenhum problema. Mas e quando a dor de barriga vem? Para quem você liga? E eu conheço muita gente que mora fora que, quando a dor de barriga vem, liga para a mãe, para o pai, a mãe e o pai, ou qualquer pessoa da sua rede, tem que pegar um voo e ir acudir, né? E não é rápido, a depender do lugar que você está. Então, eu escuto muitas pessoas romantizando o morar fora, mas ninguém conta quais são os sacrifícios e quais são o que você deixa de lado para você morar fora. E tudo bem, acho que cada um tem suas escolhas, tem seus valores. Mas, para mim, o morar fora é muito maior do que só ir para um país e viver aquela cultura. Para mim, tem a ver muito com o que você faz. Então, eu brinco que não importa, no Brasil ou no Japão, para mim importa mais eu estar em paz com as minhas decisões, com a forma que eu vivo, o que eu trabalho e quem são as pessoas que estão do meu lado. Então, eu não tenho muito essa coisa de, vou viver em algum lugar. Para mim, é muito mais o meu dia a dia, a minha rotina e o que essa rotina engloba, do que, vou morar em um país ou vou morar em outro. Moraria em vários,
Mas Uhum. hoje eu continuo acreditando que importa muito mais como você está internamente, que eu acho que em qualquer lugar você vive. Claro que cada lugar vai ter pontos bons e pontos ruins, né? Mas aí vai de cada um também, o que Sim, acredita e o que valoriza. que legal. Agora, quando você falou, né, que no terceiro mês você viajou para ficar 3 meses, e como foi ficar esses 11? Porque você não se programou para 11, né? Como foi assim a questão de planejamento, organização da viagem, organização financeira, tudo isso? Eu não me preparei para ficar os 11 meses no sentido de psicologicamente, né? Eu estava realmente vivendo um dia de cada vez. Financeiramente, eu sempre estou preparada. Eu sou Ah, uma pessoa preparada. Então, eu sempre. Acho que eu já vivi alguns sabáticos na minha vida, já vivi alguns perrengues que eu aprendi que você tem que sempre estar preparado financeiramente, tanto para o bem quanto para o mal, né? Porque você nunca sabe o dia de amanhã. Então, financeiramente, para mim, foi muito tranquilo tomar essa decisão, porque eu tinha minha reserva que eu conseguiria gastar. E também nesses 3 meses eu gastei muito menos do que eu planejei, porque eu fui muito conservadora, achando que eu ia gastar muito mais, pensando em não abrir mão de nada do que eu queria fazer, pensando em uma viagem econômica, porém tendo onde dormir e tendo onde comer. E o Sudeste Asiático é muito barato, então acabei me surpreendendo e consegui um respiro aí para ficar mais alguns meses. Depois, durante os meses, eu realmente aprendi a viver um dia de cada vez. Eu tenho um ponto que eu preciso de um mínimo de planejamento por causa da minha ansiedade. A minha terapeuta sempre dizia: toda vez que você não tem o seu próximo passo, você fica mais angustiada. Então, eu tentava, durante as semanas, ter planejamentos macros, para onde eu quero ir, o que eu quero fazer, qual que é a minha rotina né, neste lugar, e isso me ajudou muito, mas eu era muito aberta e flexível para oportunidades que apareciam. Né? Durante esses últimos meses, eu ia ter meu aniversário no meio do caminho, em junho, e eu não sabia onde eu ia passar. E eu comecei a perguntar para as minhas amigas que estavam fazendo essa viagem, que eu fui conhecendo no meio do caminho, onde elas estariam. E aí acabei voltando para a Indonésia. Não era um plano, minha ideia não era voltar para a Indonésia, mas uma super amiga ia estar lá pela primeira vez, e eu falei, vamos voltar. E aí depois a gente fez um outro roteiro que eu ainda não tinha feito, que era o roteiro do outro lado da ilha, e foi super legal. Então, ter o planejamento e estar aberta às oportunidades também me ajudou bastante a poder aproveitar, né, e me organizar, mas eu vivi um dia de cada vez, eu não tinha muito planejamento no sentido meu, não tinha uma planilha com tudo detalhado, eu tinha onde eu queria passar, quanto tempo mais ou menos eu ia ficar, quanto o meu dinheiro suportava aquela vida e quanto eu tinha para gastar por mês. Então, cada mês eu fazia a minha própria revisão e falava, agora dá para fazer isso, não dá? E durante esses meses também, eu comecei, o meu blog cresceu muito nos conteúdos. E aí eu comecei a propor muitas parcerias. E eu fiz diversas parcerias onde eu trocava hospedagem e alimentação por conteúdos. ah, pô, Então, e eu já também economiza uma grana. economizei, mas trabalhei bastante também, virou meu Sim. trabalho. Então, tinha que, às vezes, até ficar mais no lugar. Eu queria ficar 2 dias, não, tinha que ficar 4, 5 dias para conseguir fazer os conteúdos. E tinha vezes que eu falava: esse lugar eu não vou fazer conteúdo porque eu preciso descansar, né? Então, eu acabei conseguindo colocar muita coisa dentro desse período por causa do meu planejamento financeiro, que eu já vinha com ele desde a minha adolescência, da minha flexibilidade de estar aberta às oportunidades que apareciam e do meu trabalho em paralelo aí de conteúdo. Ah, que bacana. E esse trabalho em paralelo, né, desse conteúdo, além dessas parcerias, rendia algum dinheiro também, assim, em espécie ou não? Eu fiz algumas mentorias no meio do caminho, online, porque eu queria testar também trabalho remoto. Então, eu fiz algumas Hum. mentorias que me rendeu um pouquinho de dinheiro, Ah, mas nesse momento da minha vida, eu estava muito focada em experimentar. E eu digo que quando você quer experimentar,
Se você colocar uma pressão e se você colocar uma expectativa de resultados financeiros, ele pode ser um tiro no seu próprio pé. Então, eu me propus a viver esse momento com muita leveza, de muita experimentação e de ser muito honesta comigo, de o que deu certo, o que não deu, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu faria para o resto da vida, o que eu não faria. Então, foi um momento que eu não me preocupei em ter retornos financeiros. E o meu retorno seria muito mais a minha bagagem, a minha emoção, a minha vivência, qual era a bagagem que eu queria voltar e contar, né? E eu acho que isso não tem retorno maior hoje em dia para o que eu me propus. E eu estava no momento de vida que eu precisava disso. De novo, me organizei, não, né? Não tive essa ideia de um dia para o outro. Fiz toda uma organização financeira, acompanhamento com terapia, porque eu não queria me perder nesse momento. Então, eu brinco que meu retorno foi a bagagem que eu trouxe, e aí disso, o que eu vou fazer com isso? Isso realmente é a nossa transformação. O que você faz com tudo isso quando você volta? Que isso ninguém conta, né? Todo mundo volta e a vida continua. É verdade. E você já sabe o que te transformou? Eu acho que foram as minhas experiências, foram as minhas conversas no meio do caminho, e entender que as dores no mundo são muito parecidas, né? As pessoas querem viver com mais leveza, as pessoas querem deixar suas marcas no mundo, mas elas não sabem como fazer. E elas acabam sendo sugadas pelo lugar que elas estão, principalmente as cidades grandes, elas acabam sendo sugadas pelas expectativas da sociedade. Então, agora na minha volta, eu acho que eu estou assimilando um pouco mais, principalmente por voltar em São Paulo, e ver como as pessoas entram nessa dinâmica sem mesmo perceber. Então, hoje, o que me transformou foi a minha experiência de entender que dá para ser mais leve, que dá para ser mais divertido, e que a gente não precisa colocar uma expectativa em resultados, em dinheiro, o tempo inteiro. Claro, é importante, a gente precisa de dinheiro para viver, mas como que a gente faz isso ser menos pesado, né? Como a gente faz a nossa rotina se encaixar nesse estilo de vida e não ao contrário. A gente ser sugado por todas as expectativas, por tudo que a sociedade nos diz, e a gente, no final, se perder, a gente não sabe nem mais o que a gente acredita. Né? Então, ter esse momento sozinha, do outro lado do mundo, com pessoas muito diferentes de mim. Conheci todo tipo de pessoa que você imaginar, desde pessoas que trabalhavam remoto, até pessoas que saíram dos seus empregos para fazer a mesma coisa que eu, até pessoas que ganhavam dinheiro jogando pôquer, e isso te dá uma visão muito extrapolada do que a gente vive aqui, né? Que a vida é só sobre trabalhar das 9 às 6 e você encaixar o resto no meio do caminho. E hoje eu acredito que a gente precisa chegar no meio termo. Trabalhar é importante, ter uma carreira é importante, a gente se sentir útil é importante, mas como a gente deixa isso um pouquinho mais leve, um pouquinho mais divertido, porque a vida é uma só. E a gente não pode viver esperando as férias, esperando o final de semana, pesado, sendo muito crítico com a gente mesmo. Eu acredito que a gente precisa viver a nossa vida como se fosse uma experiência mesmo, um experimento de vida, e deixar as coisas acontecerem de acordo com as oportunidades que você vai tendo na vida. Que legal. E isso que você trouxe é filosófico, porque os filósofos da Grécia Antiga já falavam sobre isso, sobre o propósito da vida e sobre não esperar o amanhã para você ser feliz. E é isso, e as pessoas vivem se arrastando aqui. Ai, sextou. Sextou agora virou o grande mote, como se segundou não valesse a pena, e vale a pena. E você pode também. Esses dias até o Clóvis de Barros, ele falou sobre isso. Ele falou, gente, a gente tem que viver o dia. Eu sei que não é fácil, muitas vezes, principalmente dependendo do que a pessoa faz, dependendo de onde mora. Por exemplo, morar em São Paulo, a pessoa que tem que pegar 2 horas de condução para chegar no seu trabalho, são 4 horas. É um pouco difícil, né? Ter essa ilusão. Porém, assim, muitas vezes não tem nem energia para mudar isso aí, né? E que poderia fazer outras coisas, né? Eu sei que vai ter que fazer um esforço muito maior.
Com certeza. E, assim, claro que a gente fala aqui de um lugar muito privilegiado, a Sim. experiência que eu vivi é um lugar muito privilegiado, mas eu conheço muitas pessoas que teriam o mesmo privilégio e não fazem, elas Uhum. seguem vivendo porque elas acreditam que a vida é isso, é pagar boleto e garantir, né, o melhor futuro para sua família ou para si mesmo. E eu vejo muito hoje que a gente deixa as coisas um pouco pesadas, né? Então, tudo vira meta, tudo tem que ter um plano, tudo tem que virar um negócio. E quando me perguntam, por exemplo, eu voltei e me deu muita vontade de estudar francês, eu não sei por quê. Eu passei pela França, fui visitar meu primo em Genebra, e eu acho o francês uma língua maravilhosa, já estudei na vida, mas depois perdi. E nesse tempo que eu estou um pouco mais tranquila, minha agenda está bem livre aqui em São Paulo, porque eu ainda estou me adaptando, né, nessa volta, nessa rotina nova. Eu falei, vou estudar francês. E postei um dia que eu estava estudando francês. E eu recebi um monte de pergunta. Está estudando francês? Vai morar na França? Vai trabalhar com isso? E eu falei, gente, mas por que tudo tem que ter uma meta? Eu não posso estudar porque eu estou com vontade de estudar uma nova língua? É verdade. Então, eu acho que eu voltei com a cabeça muito leve e dei uma refrescada um pouco nos meus valores e no que eu acredito, que eu consigo enxergar hoje, e a minha meta é conseguir seguir, seguir enxergando assim, porque é muito difícil, a vida te consome mesmo, e é muito Uhum. fácil você voltar para esse lugar onde a vida vira pesada, onde tudo vira uma meta, e você só segue a rotina que te dão, mas é o que você falou, tem que ter um esforço e é uma consciência diária, de todo dia você pensar, o que eu quero fazer com o meu tempo, o que eu quero fazer com a minha rotina. Quando chega uma proposta, seja de trabalho, ou seja um amigo te convidando, eu quero mesmo, né? Eu vou tomar essa decisão porque eu quero, porque eu acredito, porque eu preciso, porque às vezes a água bate, né, na É. bunda e você tem que fazer, e não tem jeito, a vida adulta é assim, tem responsabilidades. Mas como é que a gente consegue cada vez estar mais consciente das nossas decisões, das nossas escolhas, do que a gente acredita e do que a gente quer viver, né, daqui para frente? Então, essa coisa da meta, de tudo você estar fazendo porque precisa reverter ou precisa dar dinheiro, é uma coisa. Eu vejo isso muito dentro de São Paulo e viajar pelo mundo e conhecer pessoas muito diferentes, com realidades completamente diferentes, me fez ver que dá para ser diferente. É só a gente escolher mesmo. E se a gente escolher ficar nessa vida que a gente está acostumada, tá tudo bem também. Você precisa saber que você está escolhendo e não reclamar. É isso, olha que bacana, hein? E você faria tudo de novo? Faria tudo de novo, 10 vezes. Outro dia eu abri uma caixinha e me perguntaram: você tiraria mais um sabático? Eu tiraria 10 sabáticos. Eu já tirei um. Eu já fiz algumas pausas na minha carreira. E, claro, a primeira, fiquei com muito medo de não voltar para o mercado de trabalho, fiquei com muito medo de não conseguir nada, de me perder. E esse primeiro sabático, ele foi uma lição de vida onde um ano e meio, 2 anos na vida de uma pessoa não é absolutamente nada, né, em comparação com a bagagem que a gente tem ou com a vida que a gente tem pela frente. E eu, há muitos anos atrás, escutei um TED que ele falava que ele pegou uma parte da aposentadoria dele e dividiu nos anos de vida que ele tinha. E ele, não sei se até hoje, mas ele tirava a cada 7 anos, um ano de um respiro, ia viajar, ou ele abria outro negócio, era um americano que tinha um estúdio de design, e ele sempre voltava e reabria, e ele falava que o negócio dele se transformava com essa vivência que ele tinha. E ele traz no discurso dele muito, por que a gente tem que esperar a vida inteira para aproveitar e para repensar e para recomeçar, se a gente pode, né, cada um dentro da sua realidade, claro, parar, descansar, revisitar e recomeçar, seja voltar para onde você estava ou seguir a sua carreira que você construiu, seja construir novas coisas, experimentar coisas diferentes. Então, eu faria tudo de novo. Claro que com muitos aprendizados, com uma mala bem menor. Já fui com uma mala pequena, mas cada vez que eu viajo, a mala diminui. E cada vez que eu vou, eu fico mais tempo. Então, né, se eu for de novo, se preparem, porque é para mais tempo. Que legal, e praticando cada vez mais o desapego material, olha que interessante isso.
Que Sim. sirva de inspiração para muitos de nós aqui, porque as redes sociais, especialmente, e os marqueteiros, né? Eu sei que você é marqueteira, eles criam necessidades, né? Como dizia, eu acho que era o Philip Kotler, né? Ou o próprio Steve Jobs, ele falava: ninguém sabe o que quer, a gente é que cria para eles a necessidade. E é verdade, né? Então, assim, quando a gente se compara também nas redes sociais, que todo mundo é feliz, todo mundo é bonzinho, o produto, o carro daquele, a casa, não sei o quê, isso tudo nos enche e a gente vai ficando cheio de materialidades, esquecendo do ser. E isso é legal que você fez, é se reconectar com o teu ser, né? Sim, assim, no final do dia, a gente percebe que a gente não precisa de quase nada das coisas que a gente tem, né? E o que importa mesmo, assim, são as conexões que a gente faz. E também tem o outro lado, a gente começa a dar valor para pequenas coisas. Eu brinquei com os meus pais quando eu voltei, eu fico aqui na casa deles agora, nesse período, e eu valorizei a privada do meu banheiro, né? Em que momento a gente valoriza a privada do banheiro? A água Verdade. quente, que em muitos dias eu não tive. É, meu armário tá muito menor, voltei com muito menos coisas, Uhum, doei metade das coisas que eu tinha aqui, mas também valorizo não ter que ficar arrumando mala a cada 3 dias. Então, tanto desapego de viver e de entender que eu consegui viver assim por 11 meses, uhum, quanto valorizar também o que a gente tem, né? uhum. E, claro, a gente gosta de ter mais coisas, a gente, né, todos temos ambições na vida, e o marketing está aí para isso, para nos Sim, ajudar a sim. criar nossos próprios desejos, mas a gente ter consciência do que é, né? Do que a gente Uhum. realmente precisa, do que a gente compra Sim, para nos satisfazer, que às vezes o eu mereço, né, é com bom, certeza. Não, e eu sou mas super também, capitalista, tá? Eu não sou, eu sou super não, materialista também, eu também, Mas assim, admiro também tem um documentário que é o minimalismo, né? Tem um livro, Minimalismo. Isso é muito bacana. As pessoas que começam a viver sem pesos. exatamente. E você ter ou não ter não faz parte de quem você é. No final do Isso dia, mesmo. É isso aí. é, o que importa é com quem você está, ou a experiência que você vive. Voltar para São Paulo, para mim, foi um desafio, né? Porque é tudo muito mais caro em Uhum, comparação com a Ásia. sim. E aí você começa a questionar até se você quer pagar um macarrão R$ 120 ou não, num restaurante que você gostava. Então, são reflexões assim que realmente vêm. E quando eu conto para as minhas amigas, para os meus amigos que vivem em São Paulo, eu pareço uma louca, né? Porque, como assim? Mas é o que tem. Você não come por menos de R$ 100 em São Paulo. Não, É, você come, você tem opções. Então, é conseguir olhar a vida de outra forma, é. se você pode pagar isso, legal, se você valoriza, legal. Às vezes é gostoso ir nesse restaurante e tudo bem, Uhum, mas você não pode estar triste porque você não vai, ou você não pode é, querer. A sua vida não pode se mover só por isso. é Dei o verdade. exemplo do Bacana. macarrão, mas não é sobre Sim, macarrão, né? qualquer coisa. Que legal, Qualquer Marcela. coisa. Adorei que você voltou aqui contando essa trajetória. Daria para a gente ficar aqui o dia todo você contando, que deve ter um monte de coisas mais aí. Mas vamos deixar para o livro, então, para o próximo, né? Sim, muita coisa vai estar lá. Acho que todas essas reflexões que eu faço na vida, eu vou deixar registrado lá, porque eu acho importante. Acho que é uma experiência que eu realmente gostaria de deixar. Essa é a marquinha no mundo que eu posso deixar para as pessoas. Uma história de coragem, de novas ideias, de exploração, né? Exploração de novos caminhos. E eu li uma frase ontem muito boa, porque muita gente me pergunta: mas e aí, né? Voltou com todas as respostas? E aí eu li uma frase do Veríssimo ontem, Aham. que é: quando você acha que tem todas as respostas, o mundo muda todas as perguntas. Então, eu acho que esse é o grande resumo de tudo que eu vivi e dessa minha volta. Ai, que sensacional. E eu acho que eu postei uma frase parecida com essa, hein? É? Será que foi no seu? Eu vi no Instagram de alguém. Eu até pintei e falei: Pode nossa, ser no Instagram, no essa frase me LinkedIn. resume. Não, eu acho que eu postei, viu? É que eu posto tanta coisa que eu já nem sei o que eu posto depois, viu? Eu também. Eu Quando a vejo gente acha tanta que tem coisa. todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas. Luiz Fernando Isso mesmo. Veríssimo Então, foi de postou você ontem. mesmo que eu vi. Ótimo, Provavelmente, sincronicidade total. 100%. Marcela Romani, super obrigado por ter voltado aqui. E agora sim, deixa seu Instagram aí para as pessoas se conectarem contigo.
Vamos lá, então eu estou no Instagram como @soumarromani, e meu TikTok é o mesmo, coloco alguns conteúdos mais divertidos por lá, e Uhum. meu LinkedIn, Marcela, com 2 L's, Romani, também deixo algumas reflexões sobre carreira, liderança, criatividade, tudo assim, o que passa por essa mente geminiana caótica, e vou continuar postando lá, independente do caminho que eu escolhi. Que legal. Então, muito obrigado novamente e foi incrível esse episódio aqui, adorei. Muito bom, adorei estar aqui na volta, contando um pouquinho desse final da história. Que legal. Que nada, é um recomeço, hein? É um recomeço, um final da viagem, um recomeço de vida. Então tá joia, até o próximo. Tchau, até a próxima.